Boa tarde a todos, aqui é o Edson Minami, trabalhando aqui nesta fria tarde de sábado, no meio do feriadão prolongado. E hoje, gente, dando seguimento ao projeto Trilogia da História, depois de um intervalo de 3 semanas do último vídeo, né? Vamos trabalhar um pouco mais o módulo sobre ecumenismo e diálogo interreligioso. Então hoje eu queria tratar da encíclica Humani Generis de Pio XII, né? Bom, antes de adentrar a encíclica, né, e o seu aspecto ecumênico, né, uma encíclica interessante, trata de vários assuntos, mas eu vou me prender só para o ecumenismo, né, a parte da teologia, a parte da filosofia, da política, vamos tratar num outro momento, né, um documento muito interessante. Mas antes de entrar propriamente no documento, a gente precisa entender o contexto político, né, o contexto da época histórico-político em que viveu Pio XII, né? Então, nós vimos, né, no vídeo passado, que em 1928 o Papa Pio XI havia publicado uma condenação do movimento ecumênico, né? Nós vimos que o movimento ecumênico havia nascido em 1910, e em 1928, 18 anos depois, Pio XI publica a Mortalium Animus, né? E o que aconteceu entre 1928 e 1950, que era a publicação do Humani Generis? Muita coisa aconteceu, né? Mas o principal acontecimento, que eu acho que interessa para nós aqui, é o evento da Segunda Guerra Mundial, né? Então nós estamos vendo também no módulo sobre doutrina social da Igreja, que o período entre guerras, né, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, você tem um desgaste do modelo democrático, né, que leva a uma crítica, vamos assim dizer, do liberalismo e da democracia. Muito bem. O que acontece, gente? Durante o período da guerra, né, Pio XII havia sido eleito meses antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ele publica uma série de documentos, começa a publicar uma série de encíclicas importantes, né? Então uma é a Mystic Corporis, 1943, depois a Divino Afflante Spiritu, né? E por fim a Humani Generis. Então essas são as consideradas 3 grandes encíclicas de Pio XII. Há uma série de outros documentos, né? Pio XII trata da questão da concórdia entre as nações, né? A famosa rádio alocução do Natal 1942, né? Que não vamos tratar agora no momento, vamos deixar isso para uma outra ocasião. Mas seria interessante falar dessas 2 encíclicas primeiro. Então, a Mystic Corporis e a Divino Afflante Spiritu, né? Bem rapidinho dizer, né? A Mystic Corporis, ela trata da questão do mistério do corpo místico de Cristo, a Igreja é o corpo místico, né? Escrito em 1943, segundo vários autores, o teólogo que bolou, vamos dizer, Mystic Corporis foi o então Monsenhor Augustin Bea, né, o jesuíta, né? Contam que ele e a equipe dele, teólogos jesuítas, trabalhou a noite toda, né, a partir de um pedido do Papa. No dia seguinte, numa audiência com ele, já estava o rascunho da encíclica numa pasta, né? Então essa rapidez, essa prontidão é típica dos jesuítas, né? Daí que vem muitas críticas aos jesuítas, né? E a Divina Afflante, ela trata da renovação dos estudos bíblicos, teológicos. Ela volta às fontes, né? Muito importante. Na Humani Generis, Pio XII vai tratar ainda desse assunto, né? Mas vamos lá. Então, nós estamos falando de 2 encíclicas que nasceram na década de 40. Mas a Humani Generis, que eu quero tratar agora, é 1950. O que aconteceu nos anos imediatamente anteriores à encíclica? Bom, a primeira coisa é o fim da Segunda Guerra Mundial, né? 1945, a Grande Guerra termina. E há aquele alívio, né? Puxa, acabou, né, a luta das democracias contra as ditaduras, embora, né, o stalinismo soviético fosse aliado de Estados Unidos, Inglaterra, França, enfim. O que não deixava de criar problemas, né? Vai criar problemas no momento imediatamente posterior da Guerra Fria, né? O embate das democracias liberais contra a União Soviética. E
1948, já tratando exatamente da teologia ecumênica, 1948 é o ano do Congresso de Amsterdã, né? Então, 1948 em Amsterdã, e cria-se o chamado Conselho Mundial de Igrejas, o Concílio Mundial de Igrejas. Alguns autores, a maioria traduz como Conselho Mundial de Igrejas, é uma entidade supranacional, né, unindo as igrejas protestantes, ortodoxas de todo o mundo. E logo 2 anos depois, a Humani Generis ela procura esfriar o ímpeto, né? Quer dizer, muitos católicos, muitos teólogos veem com uma grande alegria, né, a criação do Conselho Mundial de Igrejas, mas a Humani Generis vem meio que pôr um freio nisso, quer dizer, ou seja, demonstrando que os erros teológicos de 1928 ainda estavam presentes. Então agora, nesses próximos minutos, gente, eu vou ler alguns trechinhos da Encíclica Humani Generis para vocês perceberem que há um clima hostil, vamos assim dizer, na encíclica com relação ao movimento ecumênico. Agora alguém vai dizer assim, então quer dizer que a Igreja Católica não é ecumênica. Não, não é verdade. O que acontecia é que a teologia do movimento ecumênico ela não batia com a doutrina católica. Ou a partir dos anos 60 isso vai mudar. Vamos ver posteriormente com João 23, né? O Papa João 23, isso vai ter uma mudança de rumo dentro do movimento ecumênico e, no caso da Igreja Católica, fora do movimento ecumênico. Então vamos lá. Logo no começo, né, eu vou me aproximar aqui da câmera porque eu preciso ler aqui o texto. Então logo no começo, Pio XII diz na Humani Generis: não é de estranhar que fora do redil de Jesus Cristo tenham sempre existido tais dissensões e erros, né? Ele começa a falar da filosofia e ele já vai alertando, olha, muitos sistemas teológicos, sistemas filosóficos estão fora da igreja, não tem nada a ver com a doutrina sadia da igreja. No mesmo número 2, ele completa: os homens em tais questões facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou menos duvidoso aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Então Pio XII ele já não faz um alerta, né? Quer dizer, as pessoas muitas vezes não estão atrás da verdade, estão atrás de uma doutrina que se amolda ao modo de pensar deles. Quer dizer, não é a busca da verdade isso, né? Um pouco a seguir no número 5 ele fala: quem quer que lance os olhos sobre aqueles que vivem fora do redil de Cristo, facilmente poderá distinguir os principais caminhos por onde enveredaram muitos dos homens que se dizem cultos e doutos. Ou seja, então Pio XII faz essa grande alerta, né? Quer dizer, muitas vezes você, dito douto, está atrás da verdade, na verdade você está atrás de si mesmo, né? A partir daí, na parte 1, intitulada A Igreja Católica em Face dos Erros Modernos, né? Então a Humani Generis, de uma certa maneira, ela vem denunciar toda essa série de erros modernos. Ele faz uma crítica forte aqui, né? Não muito velada, né? Explícita ao movimento ecumênico. É um trecho um pouco longo, vou ler 2 trechos, é um pouco longo, mas vamos lá. São muitos os que, deplorando a discórdia que chegou ao gênero humano e a confusão de ideias que hoje reina, levados de um zelo imprudente, se sentem impelidos vigorosamente por um desejo ardente de destruir as barreiras que separam entre si a tantos homens retos e honestos, e abraçam em consequência um gênero de irenismo que, pondo de lado as questões que dividem os homens, pretendem não só obter uma união de forças para repelir a avalanche avassaladora do ateísmo, aqui no caso o comunismo, né? Aí continuando, mas chegam a querer conciliar as oposições que existem no próprio campo dogmático. Então, uma coisa interessante, em 1948, no Congresso de Amsterdã, alguns delegados protestantes chegaram a dizer mesmo, quer dizer, a importância do Congresso para barrar o crescimento do comunismo, né? Então aqui o Pio XII já faz esse alerta: não pode transformar a união dos cristãos em torno da luta contra o comunismo num vale tudo teológico. Esse é um ponto. Um pouco mais para frente ele diz: alguns chegam a julgar como óbices para se restaurar a união fraterna aquelas mesmas instituições que se baseiam nas leis e princípios promulgados pelo próprio Jesus Cristo, bem como quanto constitui a defesa e o sustentáculo da integridade da fé. Se isto se abate, tudo será unificado, sim,
mas nos escombros de uma ruína geral. Então, Pio XII ele fala que essa coisa não tem um fundamento sólido, não tem futuro, né? Essa é a ideia que Pio XII nos traz, né? Uma coisa interessante, quando ele fala irenismo, é o nome que se dá ao ecumenismo. Irenismo quer dizer quando você busca superar as diferenças entre as igrejas, né? Então tem esse movimento irênico, né? Mas enfim, a lógica aqui ele está usando a palavra num sentido obviamente negativo, né? Logo a seguir, no subitem 2, ele fala, intitulado, né, Os Perigos do Relativismo Dogmático. Pio XII nos alerta: alguns pretendem reduzir, quando podem, o significado do dogma e libertar este do modo de exprimir-se, já desde muito usado na Igreja, e dos conceitos filosóficos em vigor entre os doutores católicos, para voltar, na exposição da doutrina católica, às expressões da Sagrada Escritura e dos Santos Padres. Assim esperam eles que o dogma, despojado dos elementos que dizem extrínsecos à revelação divina, possa ser proveitosamente comparado com as opiniões dogmáticas daqueles que se separaram da Igreja, e deste modo se possa chegar pouco a pouco à assimilação mútua do dogma católico e das opiniões dos dissidentes. Então, aqui Pio XII faz uma crítica velada aos estudos teológicos de reunião dos cristãos, né, que ocorriam já desde os anos 20, 30 entre católicos e protestantes, né, mas que a partir do Concílio de Amsterdã, em 1948, vão se intensificar. Então ele vai dizer o que? Não, né, você não pode, em nome de uma pretensa retomada da tradição da Igreja, você diz assim, agora, o que a gente discutiu, que chegava a concluir que era separava católicos e protestantes, não serve, tem que ser deixado de lado. Não é assim, né? De qualquer modo, um ponto forte da Humani Generis, né, era a insistência na volta às fontes, valorização dos estudos da Sagrada Escritura, né? Esse é um grande novidade, que inclusive é bastante extenso na encíclica. Toma os pontos, né, 20, 21, 22 e 23, né? Então, ou seja, esse é o grande ponto. O mesmo tempo que o Pio XII que ele quer dizer para nós, é preciso retomar a tradição da Igreja, né? Retomar a leitura direta das fontes, né? Documentais, que no caso é o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e os padres da Igreja, os primeiros teólogos, os primeiros séculos, né? Os séculos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Os primeiros séculos do cristianismo, quer dizer, uma volta às fontes, né? Por isso que alguns estudiosos eles apontam, né, de uma certa maneira, a Mystica Corporis, a Divino Aflante e a Humani Generis, elas formam uma espécie de trilogia de encíclicas que, de uma maneira ou outra, partem desse ponto. Quer dizer, vamos voltar às fontes, vamos estudar, entender o que realmente é a Igreja, vamos valorizar as fontes, vamos retomar São Tomás de Aquino, quer dizer, os grandes luminares, os grandes pensadores, né, do catolicismo, né? Por isso que alguns autores, lógico, talvez aí está num arrobo de otimismo, né, chegam a dizer é preciso retomar a tradição da Igreja, grande tradição, né? E por isso que alguns autores chegam a dizer que Pio XII, nesse sentido, ele preparou o terreno, preparou as condições para o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, né? Já no finzinho da encíclica, no último, no número 41, ele retoma o alerta contra o ecumenismo. Vejam então que a Humani Generis, apesar de falar muito da filosofia moderna, do existencialismo, do relativismo, o ecumenismo era um ponto de grande importância, porque ele volta várias vezes na encíclica. E no número 41, inclusive é o último, né, o capítulo da encíclica, ele retoma, dizendo o seguinte: não julguem, levados por um falso sirenismo, que se possa obter o suspirado retorno dos dissidentes e dos errantes ao seio da Igreja, se não se lhes ensina, sinceramente, sem nenhuma corrupção, nem nenhuma diminuição, toda a verdade professada pela Igreja. Então Pio XII ele faz esse alerta, quer dizer, da teologia e do ecumenismo, pelo menos em 1950, é entendida como modernismo, né? Ela rompe com a tradição teológica da Igreja,
por um lado, então tem que ser condenado. É parcial, porque relativiza certas verdades da fé com relação a outras. Mas, por outro lado, o Pio XII ele faz esse convite a voltarmos a ler diretamente os evangelhos, a Sagrada Escritura, as cartas de São Paulo, né, as cartas apostólicas e os grandes comentários dos padres da igreja, né? Então, Santo Agostinho, São Jerônimo e assim por diante, né? Então, por isso que eu particularmente vejo hoje como Pio XII um grande preparador do Vaticano II, né? Isso não é só opinião minha, né? Naquela coleção do História do Concílio Vaticano II se fala claramente disso, né? Pio XII ele sonhava em concluir o Concílio do Vaticano, mas não teve tempo ou achou que não era o momento para isso, né? Então, gente, olha, bem rapidamente, essa é a importância da encíclica Humani Generis para o movimento ecumênico, né? Na próxima aula desse módulo a gente vai tratar diretamente do papado do sucessor de Pio XII, né? João XXIII, São João XXIII, né? E como que ele já criou o movimento ecumênico, a participação da Igreja Católica no movimento ecumênico moderno.